Olá! Hoje nós vamos falar de um instrumento valiosíssimo para quem trabalha com alimentação coletiva, seja em restaurante, em padarias, confeitarias, pequenas indústrias, produtos artesanais. Então, todo mundo que trabalha aí com produção de refeições ou de produtos, é importantíssimo saber fazer, saber elaborar uma ficha técnica de preparo bem feita. Vem comigo que eu vou te ensinar como montar a ficha técnica perfeita. Bom, a ficha técnica é um instrumento de padronização. Então, é um receituário, é um local em que a gente vai ter reunidas todas as informações necessárias para reprodução daquele produto ou daquela preparação por pessoas diferentes, em situações diferentes, mas que gere um produto ou uma preparação exatamente igual. Então, há muito mito em torno das fichas técnicas, que tem muitos nutricionistas que têm dificuldade de colocar essa ficha para ser implementada, porque acha, né, que a gente vai oferecer a ficha para o cozinheiro, vou ensinar meu cozinheiro a fazer uma preparação. E não é por aí, né? Mas a gente tem que pensar que a pessoa que vai num restaurante, ou a pessoa que compra o seu produto, todas as vezes que ela vai no seu restaurante ou que ela compra o seu produto, ela quer o mesmo padrão. E nem sempre o cozinheiro ou o manipulador é exatamente o mesmo, porque as pessoas podem passar mal, podem precisar ser afastadas, pode trocar de manipulador, de colaborador. Então, por isso que a gente tem que ter esse instrumento. E nesse instrumento tem as informações para que a gente também consiga fazer uma gestão do nosso estabelecimento. Então, para que eu consiga entender quanto custa cada ingrediente daquela preparação, qual que é o valor nutricional daquelas preparações, ou seja, é um instrumento valiosíssimo para o nutricionista. E aí, como que a gente elabora essa ficha técnica? A primeira coisa que tem que estar muito clara é o nome da preparação, o nome do produto pelo qual aquela ficha técnica ela está sendo, né, elaborada ou representada. Então esse nome ele tem que estar lá em grande destaque, tem que ser, né, a gente bate o olho e consegue identificar o que é aquela preparação. Depois a gente tem a lista de ingredientes. É extremamente importante que essa lista de ingredientes ela esteja descrita na ordem de utilização. É diferente de rótulo. Rótulo, a gente coloca a lista de ingredientes do que tem mais para o que tem menos. Na ficha técnica, eu coloco em ordem de utilização. Então, se primeiro eu tenho que higienizar alguma coisa, né, alguma fruta, alguma hortaliça para eu usar, então, se é a primeira etapa, eu tenho que colocar lá, né, aquilo que vai ser higienizado. Se eu tenho que ter um pré-preparo antes, eu coloco lá. Então, essa ordem dos ingredientes é a ordem que os ingredientes vão ser utilizados. E também a forma com que esses ingredientes vão ser utilizados. Por exemplo, se você precisa de cenoura descascada e ralada, então lá na lista de ingredientes tem que estar cenoura descascada e ralada. Então, na forma de utilização, isso também é extremamente importante. Além disso, tem que ter a quantidade do rendimento total daquela receita, daquela preparação e a quantidade per capita. Então, para isso, a gente tem que conhecer qual que é o rendimento daquela preparação e qual que é a porção daquela preparação. Então, se eu estou fazendo uma ficha técnica de um pudim e eu sei que a porção do meu pudim é 120 gramas, meu pudim rendeu 1 quilo, então eu vou dividir esse 1 quilo por 120 gramas e eu vou achar a quantidade per capita. Por quê? Porque pode ser que um dia eu queira preparar para 100 pessoas, para 50, para 1.000, para 10.000. Então, eu tendo o valor per capita, fica muito mais fácil de eu calcular a minha receita para a quantidade de pessoas que eu quero preparar, certo? Então, eu vou ter lá os valores do rendimento e os valores do per capita. Além disso, a gente costuma, né, já que eu estou fazendo a ficha técnica, colocar os indicadores culinários. Então, colocar o IPC, o índice de parte comestível ou fator de correção,
colocar um IC, né, um índice de conversão, se for o caso, um índice de remolho, né? Então, vou colocar lá os indicadores culinários utilizados naquela preparação. Eu não vou pôr remolho para um pudim, né? Mas o IPC é importante, porque se eu estou falando, por exemplo, que vai ovo, o ovo eu tenho o peso bruto e o peso líquido. Então, é importante ter esse IPC calculado. Por quê? Porque na hora que eu for calcular o custo, a não ser que você compre um ovo já pasteurizado, a gente compra ovo com casca. Então, eu preciso saber quantos ovos eu vou ter que comprar, né? E se eu estiver falando de calcular valor nutricional, na minha preparação não vai o valor com casca, vai o valor sem casca. Então, eu uso o peso líquido. Para calcular custo, eu uso o peso bruto, que é a forma com que eu adquiro o alimento, e para calcular valor nutricional, eu uso o peso líquido, que é a forma que esse alimento ele vai ser consumido dentro da receita, certo? Então, a gente falou do nome, da lista de ingredientes, a gente falou das quantidades, mas é extremamente importante e relevante que tenha também a medida caseira. Ou seja, não posso ter só peso ou volume. Muitas vezes a gente trabalha com medida caseira, que no caso do ovo é unidade. Eu estou falando de medida caseira, pode ser uma lata de leite condensado, por exemplo, colheres de açúcar, e aí o exemplo que eu dei. Então, além do peso bruto, peso líquido, eu também tenho que ter a medida caseira. Em seguida, eu faço o modo de preparo, ou, na verdade, faz um modo de preparo e depois a lista de ingredientes, tanto faz. No modo de preparo, o que é essencial? Que esse modo de preparo ele seja escrito de uma forma muito clara e objetiva, tipo receita. Então, a gente começa a listar. Sempre usar o mesmo tempo verbal. Se eu colocar higienizar, descascar, ou eu posso ser higienize, descasque, desde que eu use sempre a mesma forma de escrever. No modo de preparo, eu também coloco temperatura, tempo que vai ficar, todas as considerações que são importantes para que aquela receita saia exatamente do jeito que foi o padronizado, né? Que foi o recomendado. E aí, a gente calcula também, né? Como eu disse, o rendimento, então é quanto rendeu, o porcionamento, que é a quantidade do produto pronto para uma pessoa. Esse porcionamento, ele pode ser descrito, ele pode ser previsto com base na IN 75, que traz as porções baseadas na legislação em termos de rotulagem, ou pode ser feito também com base no porcionamento que a gente conhece aí dos alimentos, né? Ou com base no porcionamento do seu restaurante, da sua unidade, do seu estabelecimento, né? Isso também pode ser determinado. Então, rendimento, porcionamento, e aí eu vou calcular custo total e por porção, e a gente coloca também lá informações importantes, como, por exemplo, o tempo de preparo, tempo de cocção, tempo de geladeira, qual a temperatura, né, indicada, porque tem situações, tem preparações que é muito, muito essencial que eu saiba, né, que eu tenha todos esses detalhamentos. Se a gente estiver falando de alguma preparação que precisa de algum equipamento específico, eu também vou listar esses equipamentos. E aí você, nutricionista, né, eu falo muito com o nutricionista ou um gestor que está elaborando a ficha técnica, é muito importante, já que você está fazendo, tudo é importante, né, gente? Mas já que você está fazendo, é essencial que a gente coloque as informações do valor nutricional daquela preparação, tanto para o rendimento total quanto por porção. Por quê? Porque isso vai te dar base para você calcular depois o valor nutricional da refeição, ou para você calcular, para fazer o seu rótulo. Então, já que você está fazendo a ficha técnica, tem autores que falam que o valor nutricional não é obrigatório, não é um item obrigatório de compor. Mas já que você está fazendo, por que não, né, deixar isso já bem feito, bem estabelecido? Então, olha um exemplo aqui dessa ficha técnica. Eu tenho lá bolo de cenoura, eu tenho a lista de ingredientes, eu tenho lá a medida caseira,
né? Eu tenho o valor total e o valor por porção, eu tenho o tempo de preparo, o custo, o modo de preparo, todas as informações que são relevantes, inclusive o valor nutricional daquela preparação. Então, é uma forma muito prática da gente ter padronização e repetibilidade dos resultados das preparações, independente de quem é o manipulador. E quais são os principais erros que a gente encontra ao fazer uma ficha técnica? Quando a gente não coloca a medida caseira da forma adequada, ou quando a gente esquece de calcular os indicadores, porque a ficha técnica é um instrumento muito mais significativo para gestão de custo, gestão de material, do que para operação propriamente dita, né? Porque uma vez que você aprende a fazer aquela receita, você vai repetir e sempre vai sair da mesma forma. Mas é uma ferramenta de gestão. E a ficha técnica não é um documento que a gente constrói e nunca mais revisita. A ficha técnica ela precisa ser revisitada, revista. Por quê? Porque o custo muda. Hoje a dúzia de ovos está um valor. E amanhã, se eu não for usar o ovo lá na sua forma in natura, se eu for usar um ovo pasteurizado, o valor é outro, né? Então é importantíssimo que a gente sempre mantenha a ficha técnica atualizada. E uma dica extra convide o seu colaborador que faz aquela preparação da melhor forma possível para te ajudar a construir a ficha técnica. Assim, ele vai se sentir pertencente, ele vai entender que é importante, o saber dele é importante, o conhecimento dele é importante, e a gente consegue aplicar ou implementar essa ficha técnica da melhor forma possível. Então, se você é nutricionista, um gestor, né, um proprietário de algum estabelecimento que produz qualquer tipo de alimento, seja refeição, seja um produto artesanal, mais industrializado, você precisa ter uma ficha técnica de preparo. Né? Tenha esse instrumento como um aliado. E se você gostou do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal.